E olha só, trazendo mais detalhes desse longo rastro de corrupção da pior espécie, que muita gente em auto-engano achou que era coisa do passado, mas como a gente sabe, o passado no Brasil tem um futuro glorioso e dessa vez a pior glória imaginável. Até porque a fraude no INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, continua repercutindo e muito, revelando mais e mais contornos, detalhes cabeludos, inaceitáveis desse longo rastro de desvios indevidos, fraudulentos e os mais vulneráveis entre nós afetados, né? Mas agora, pessoal, vai no meio desse oceano de más notícias, talvez uma boa notícia, porque a partir de amanhã o governo inicia o processo de devolução desses valores. Mas você deve estar se perguntando como, quando, exatamente qual será o processo. Tem muitos idosos que ainda não entenderam exatamente o que está pegando, se foram descontados de fato ou não, e como reaver esse dinheiro. Por isso mesmo, a gente propõe aqui um momento de serviço de utilidade pública, um papo importante, que a gente recebe o João Badaria, que é advogado especialista em direito previdenciário e vai esclarecer todas as dúvidas daqueles que possam ter sido afetados, e foram milhões e milhões, né, professor? Obrigado pela presença. Marinho, bom dia, muito obrigado, sempre um prazer bater um papo com vocês. Antes da gente já dar o pontapé inicial aqui, vou trazendo também David de Tarso se juntando a nós. Minha dupla David de Tarso, sempre do Rastro da Informação. Fica à vontade aqui para contextualizar as últimas atualizações e aí já você já dá início à pergunta. Porque a partir de agora, né, Marinho, aqueles que foram lesados podem entrar para o meio do aplicativo Meu INSS e já pedir o ressarcimento. Acho que o advogado está até inteirado sobre essa questão e vai trazer mais detalhes para a gente, porque tem muitas pessoas em dúvida e até a gente falou na semana passada sobre a vulnerabilidade daqueles que não entendem muito bem e podem ser vítimas de golpes, porque só será por meio do aplicativo do Meu INSS. Então, realmente a gente vai estar explorando isso para que você possa orientar todos os pares. Agora estamos de volta para todos vocês também nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio sintonizados por aqui. E no meio desse oceano de mais notícias envolvendo as fraudes bilionárias, descontos indevidos, verdadeiras quadrilhas aí subtraindo os mais vulneráveis, os idosos entre nós, no escândalo do INSS, a gente propõe um papo aqui importante. Serviço de utilidade pública, pessoal, com o João Badaria, advogado especialista em direito previdenciário, se juntando a nós no Morning Show. Então, doutor, conta pra gente realmente o processo para todo mundo poder entrar ali no meuinss.com.br, realmente entendendo no detalhe se de fato foram afetados ou não, porque as reclamações já estão abundando aí Brasil afora e das pessoas que menos mereciam, né? Eu desafio, é difícil você não estar envolvido minimamente com a vida nacional nos seus arredores e não conhecer alguém que não possa ter sido afetado por isso, né? Perfeito. São mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas que passaram por esse golpe, por essa fraude, por esse roubo. É muito importante destacar aqui isso do golpe do golpe. O que está acontecendo? Bandidos, criminosos estão mandando mensagens de WhatsApp, até mesmo ligações por vídeo, pedindo os dados bancários. Seu José, Dona Maria, eu sou do INSS e vou fazer o seu reembolso dos valores, preciso dos seus dados bancários. Não passem, isso é um golpe. Apenas e tão somente pelo Meu INSS, seja no computador, seja pelo aplicativo do celular, que você consegue saber se foi lesado e se vai receber esses valores de volta. Se você não tem acesso, aquela pessoa que não tem acesso ao Meu INSS, liga no 135, porque aí o servidor, o funcionário do INSS vai acessar o seu Meu INSS e vai dizer se você foi lesado ou não e quando vai receber por esses valores. E o prazo para devolução, doutor, a gente recebe a informação que as entidades teriam até 15 dias úteis para realmente comprovar a regularidade dos descontos ou providenciar a devolução dos valores. Lembrando que os descontos por si só acontecem caso de fato sejam acordados, expressamente autorizados pelo beneficiário, pelo segurado, né? Coisa que nesse escândalo específico passou longe, muito longe de ter sido o caso com milhões e milhões. Eu vou trazer também a advogada aqui, a Aninha Beatriz Rich, doutor Badaria, para a próxima pergunta. Vamos lá. Bom dia, doutor. Doutor, a minha pergunta diz respeito muito à questão da vulnerabilidade das pessoas que estão envolvidas, né? Uma vez descoberta que houve a irregularidade, a pessoa percebendo que houve essa irregularidade, o que efetivamente ela tem que fazer, como ela deve proceder, em especial para a gente poder orientar a população a não cair nos golpes que o André mencionou? Excelente pergunta, Ana. A partir de amanhã,
por meio do aplicativo Meu INSS, você vai saber se foi fraudado ou não. Sendo fraudado, quem tem a obrigação, não é você aposentado ou pensionista, é a instituição que fez o desconto. Eles têm a obrigação, no prazo de 15 dias úteis, de demonstrar que você realmente aderiu àquela contribuição mensal que estava sendo descontado. Caso ela não consiga comprovar, a Advocacia Geral da União que irá cobrar essa associação, esse sindicato, essa confederação que fez o desconto. Não vai partir do cidadão, vai partir da Advocacia Geral da União a cobrança. Agora, se você não teve seu nome, se você, pelo aplicativo Meu INSS, não foi considerado que você foi fraudado, mas você encontra no seu extrato de benefício mensalmente um desconto, você pode aí acionar o INSS por meio da Central 135, porque existem casos, exceções, que vão ter o desconto, mas que pelo aplicativo Meu INSS não foi concedido essa cobrança por meio da AGU. Doutor, um complemento aqui da Aninha, por favor. Em linha com a sua resposta, a minha pergunta é a seguinte: quem faz a análise dessa regularidade desse desconto, né? Então, olha, a entidade tem 15 dias úteis para comprovar que eu anuí expressamente com aquele desconto. Quem vai fazer o exame se fui eu mesmo? Porque pode falsificar uma assinatura, a gente sabe que hoje não faltam meios de fraude. Como a gente vai garantir que foi aquela pessoa mesmo que voluntariamente firmou aquele documento? O INSS. Vai ser o INSS, ele vai te devolver uma resposta. Vou dar um exemplo. Seu José, o seu benefício, aqui existem provas, existe um contrato assinado, existe um reconhecimento biofacial que o senhor fez, então nós não faremos o desconto. Aí o seu José, ele pode fazer um recurso administrativo com relação a isso ou ingressar no Poder Judiciário. Aqui um ponto importante. Você não precisa de advogado para ingressar com esse pedido. Você pode se socorrer de um advogado? Pode. Mas você pode procurar a Defensoria Pública ou também ir até mesmo sozinho no juizado especial. Ali você consegue contar o seu caso e sem um advogado vai ser ajuizado o processo. A gente segue adiante aqui, doutor, com a nossa Jess Peixoto para fazer a próxima pergunta, até porque se faz necessário, né, a partir dessa fraude bilionária toda, uma assim, real e profunda reforma moral e estrutural desse sistema. Caso contrário, a gente vai ver algo bem pior e não vai demorar muito, não. Jess Peixoto. Doutor, bom dia. Como um especialista, quais são as recomendações do senhor, não só para as famílias, não só para as pessoas, mas também para o sistema, para ele se melhorar em relação a essas fraudes? Porque por mais que eu entenda, como bem posto na pergunta da Aninha, na resposta do senhor, que é o INSS que vai fazer essa contabilidade, essa checagem das informações, as fraudes também acontecem lá. Então eu imagino que muitas das pessoas que estão dentro hoje disso, elas possam se sentir inseguras. Será que não vale a pena que o INSS contrate uma auditoria externa para esse tipo de situação, até mesmo para aumentar a validade em relação ao momento de crise que eles vivem no imaginário da população, na crença da população em relação a esses descontos? Excelente sua pergunta também, Jess. É o seguinte, o que eu acredito aqui? Duas medidas, uma medida está sendo tomada, acredito que já vão colocar em prática a segunda, que é com relação aos consignados. Todo consignado agora vai ter que ter uma autorização por meio de biofacial. Você vai ter o seu reconhecimento facial sendo realizado pelo INSS. Também espero que o segundo passo seja, além do reconhecimento facial, que haja o digital. E aqui mais um ponto, que a Advocacia Geral da União fiscalize junto ao INSS. Acredito, tudo é muito novo, mas acredito que essa fiscalização vai se dar também por um ente que é muito sério, que ele procura operar o INSS para que haja um menor gasto de recursos públicos nesse momento, que é a Advocacia Geral da União. Então, se o INSS fizer toda essa busca, todo esse sistema sendo realizado em conjunto com a Advocacia Geral da União, eu acredito que isso vai ter vantagens para o beneficiário, mas uma contratação externa, privada, isso daí eu não vejo a menor possibilidade. Doutor, a gente segue aqui então com o nosso Mano Ferreira para a próxima pergunta. Vamos lá. Doutor, eu queria entender qual o grau de responsabilização que o cidadão pode correr atrás em relação à associação que
conseguiu ter o dinheiro indevidamente retirado da conta dele. É possível pedir algum tipo de indenização? Qual tipo de punição é cabível para associações que se aproveitaram desse esquema? Ótima pergunta. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a restituição deve ser em dobro. Então, se você ingressa um pedido judicial, como eu disse, não precisa nem de advogado, você pode pedir o valor descontado em dobro. Essa é uma garantia dada pelo Código de Defesa do Consumidor. E mais, os juízes, eles estão dando dano moral, que em alguns casos variam de R$3 mil a R$15 mil. Por quê? O seu José, a dona Maria, R$15, R$18, R$30, R$40 sendo descontados por mês, é a conta de luz que não foi paga, a conta de água, é a sacola do mercado que voltou mais leve para casa. Todos os meses, esses bandidos se apropriaram daquilo que o seu José e a dona Maria se utilizam para se alimentar. Então, existe um dano moral. O cidadão, ele pode, que foi lesado, ele pode se socorrer do Poder Judiciário para buscar a restituição em dobro e o dano moral que ele sofreu. Agora, doutor, só para a gente voltar a contextualizar aqui, já que você se referiu a esses bandidos, indo ali, esses verdadeiros vermes, né? Um lugarzinho bem quentinho, aguardos no inferno, dada a disfarçatez, a maldade, a crueldade que eles realmente arquitetaram desde 2019, no mínimo, que a Justiça já bloqueou, inclusive, pouco mais de R$2 bilhões em bens para garantir o ressarcimento às vítimas. Vamos entender se realmente esse ressarcimento virá só desses bens bloqueados ou de outras fontes que o governo federal terá que acionar, seja diretamente do Tesouro, emitindo, enfim, dívidas. Vamos tentar entender exatamente de onde virá o dinheiro, a famosa de onde é que vem o dinheiro. Eu queria que você respondesse isso também, mas complementando com a pergunta adicional do David de Tarso. Pois é porque muitos aposentados são vítimas de um golpe que é muito específico em relação a aposentados e pensionistas, que se trata de crédito consignado não contratado pela pessoa. Sim. Gostaria que o doutor também desse um panorama sobre essas ações e até mesmo de que forma que esses que não contrataram um crédito, que tiveram a sua conta e os dados fornecidos à instituição bancária podem entrar para reaver até mesmo um dano moral. David, isso ocorre. A fraude do consignado, ela agora começaram a abrir a caixa preta com relação a ela. O seu José, ele não fez aquele consignado, porém mensalmente está sendo descontado o valor da conta. O que ele deve fazer? Primeiro passo, ligar, meio mais simples, é a Central 135, ligar, puxar o seu extrato de benefício, ligar com o 135 e falar que não fez aquele empréstimo. Quem vai correr atrás disso? O INSS. Caso isso não dê resultado, novamente, como a gente falou dos descontos indevidos, isso também se aplica ao consignado. Ele pode ingressar com uma ação judicial e ele não precisa de um advogado para isso. Então, esses são os dois caminhos. Agora, o governo está tomando algumas medidas, que é o reconhecimento facial na contratação de empréstimo. Nenhum empréstimo novo mais pode ser realizado sem esse meio, e espero que futuramente também coloque um duplo sinalizador ali, que seria digital. A gente segue aqui agradecendo, então, agora o advogado João Badari, ele que é especialista em direito previdenciário, trouxe aqui da forma mais didática possível para todos vocês aí do outro lado, pessoal, seja nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, nos assistindo nas multiplataformas da Pan. Caso vocês conheçam qualquer um que possa ser segurado, aposentado, pensionista ou beneficiário de todos esses benefícios que realmente eles fizeram por merecer, é uma coisa que deveria ser sagrada, mas, lamentavelmente, pelo visto, fraude no INSS aqui no nosso Brasil é mais velho que andar para frente, mas que realmente a gente possa aproveitar essa crise e fazer dela uma oportunidade para moralizar e realmente trazer clareza de propósito aí para o INSS. Obrigado, doutor, pela presença. Marinho, obrigado. Eu posso trazer um último esclarecimento para vocês de utilidade pública? Deve. Muitas pessoas que ingressam com processo judicial, criminosos, eles encontram o processo porque é público. Por meio do nome do autor daquele processo, eles conseguem o número do telefone e o nome do advogado. Entram na rede social do advogado e pegam a foto. Se passam por esse advogado. Seu José, saiu o seu processo, o senhor tem que me fazer um Pix de R$5 mil para liberar. Ponto importante, jamais paguem antes de receber. Quando você ganha um processo judicial, você só paga o advogado depois que você recebe. Caiu na sua conta, você repassa o que foi previsto em contrato. Antes, jamais. Não existe pagamento para liberação de processo. E esse golpe está espalhado no Brasil inteiro. Muito obrigado, Jovem Pan, pela oportunidade. A gente que agradece.
João Badari, obrigado demais pela presença, advogado previdenciário, e dando aqui a letra para todos nós. Realmente podemos estender a mão para quem mais precisa, transmitir essa informação necessária e prevenção contra a sequência dessa loucura que a gente segue revelando aqui. Impressionante como, dia após dia, novos detalhes vêm surgindo. Está na hora da gente realmente botar o pezinho no chão, se precaver, se blindar e seguir em frente. Obrigado, doutor. Marinho, muito obrigado. Uma excelente semana para vocês. Para você também. A gente segue adiante aqui.